Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de junho, celebramos São Vito. Vito era italiano da região da Sicília, filho de um homem muito rico chamado Alais, que era pagão. Alais pagou uma senhora chamada Crescência para que ela se tornasse ama, uma cuidadora do seu filho Vito. Só que ele não sabia que Crescência era cristã. Depois de um tempo, Alais contratou um professor para o seu filho Vito. O nome desse professor era Modesto, e Modesto também era cristão. Secretamente, Modesto e Crescência foram educando Vito de acordo com a fé cristã. E há relatos de fenômenos extraordinários envolvendo a vida de Vito já pelo menos desde os 7 anos de idade. Algumas situações, inclusive, envolvendo milagres. Ele foi crescendo, Vito, sendo educado na fé cristã, secretamente, e com 12 anos de idade, ele decide ser batizado. Seu pai, claro, foi contra, ficou irado, fez tudo para que o seu filho desistisse da ideia, mas Vito foi firme até o fim, foi batizado. E seu pai, muito irado, denunciou seu próprio filho às autoridades romanas. Vito chegou a ser preso, foi espancado para ver se desistia da ideia de continuar sendo cristão, e há relatos que dizem que pela intervenção de um anjo, Vito acabou escapando da prisão e foi levado por Modesto e Crescência em fuga para a região de Nápoles, na Itália. E a partir de então, são vários os relatos de que Vito tinha o dom de cura, e muitas curas milagrosas foram acontecendo pela intervenção de São Vito. Uma dessas curas, desses milagres realizados, foi quando ele chegou a ressuscitar um jovem que havia sido morto depois do ataque de alguns cães ferozes. A fama dele de santidade e de milagreiro foi se espalhando e chegou até o imperador Diocleciano, de Roma. O filho de Diocleciano ficou muito doente, já à beira da morte, quando Diocleciano, sem saber mais o que fazer, manda chamar Vito para rezar pela cura do filho do imperador. Vito, então, vai até o palácio e, após a intercessão fervorosa de São Vito, o filho do imperador acaba ficando curado milagrosamente. Diocleciano oferece a Vito a oportunidade de se safar, de manter a sua vida intacta, caso ele desistisse da ideia de permanecer cristão. Vito, claro, foi fiel, não aceitou o acordo, e Diocleciano mandou prender Vito e também Modesto e Crescência. Essa informação não é 100% de certeza, mas os relatos mais antigos dizem que os 3 foram presos juntos, e não apenas Vito. O imperador colocou publicamente os 3 diante de cães ferozes para que os cães os atacassem e eles, claro, morressem a partir desse ataque, mas inexplicavelmente os cães ficaram parados diante dos 3. O imperador Diocleciano, com muita raiva e se sentindo quase que humilhado, mandou que os guardas passassem óleo e queimassem os 3 cristãos. Então eles foram morrendo lentamente, sendo queimados. Os 3, Vito, Crescência e Modesto, foram martirizados. A fama de santidade, especialmente de Vito, se espalhou muito rapidamente e as pessoas continuaram pedindo a intercessão dele para que curas, especialmente curas muito difíceis, continuassem sendo realizadas pela intervenção daquele jovem, que foi martirizado com mais ou menos 15 anos de idade, provavelmente no ano de 304. A fama foi se espalhando de modo que São Vito foi um dos santos mais populares da Idade Média. As pessoas recorriam à sua intercessão, sobretudo para pedir curas de doenças, como, por exemplo, a doença da coreia, que é uma doença caracterizada por ataques convulsivos. Inclusive,
A doença da Coreia ficou popularmente chamada de dança de São Vito ou de doença de São Vito. Inúmeros eram os relatos de pessoas que se diziam curadas dessa enfermidade a partir da intercessão de São Vito. Mas não só disso, pessoas que tinham ficado doentes pelo ataque de cães raivosos também pediam intervenção de São Vito, e ele era muito popular. O corpo dele, as suas relíquias, passaram um tempo em Roma, depois foram transferidas para Paris, e acabou que, já no século X, o imperador Venceslau, o rei Venceslau, na verdade, construiu uma grande catedral. Ele era muito devoto de São Vito e mandou construir uma grande catedral dedicada a São Vito, e é nessa catedral que até hoje estão guardadas as relíquias de São Vito e os seus restos mortais. Na época era o Reino da Boêmia, hoje em dia é o território que pertence à República Tcheca. Nos inspiremos na coragem, na ousadia, na santidade desse jovem Marte tão popular. Recorramos a ele diante de dificuldades de saúde. Tantos são os testemunhos ao longo da história da intervenção milagrosa de São Vito nessas situações. Que ele seja nossa inspiração, hoje especialmente, na busca pela santidade. São Vito, rogai por nós.